Roma, dia 9 de maio de 1997. Por volta das 10h30 da manhã, Marta e sua amiga Yolanda, ambas estudantes de Direito, terminaram uma aula de jurisprudência e caminhavam entre os pátios da Universidade La Sapienza. Por volta das 10h42 da manhã, a calma é bruscamente interrompida por um barulho estranho e logo em seguida a queda de Marta, que cai desacordada. E começava aí um dos casos mais misteriosos e chocantes de Roma. Eu sou Rafael do canal Conspirando dos Fatos e hoje trago para você este caso que aconteceu há mais de 25 anos, mas que ainda hoje assombra e é bem lembrado por todos na Itália. Antes do vídeo começar, já peço o seu apoio. Se você estiver curtindo o conteúdo, logicamente, e os vídeos, deixa seu like, um comentário e também se inscreva se ainda não for inscrito, porque isso já ajuda muito. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Sgomenti all'interno dell'Università La Sapienza di Roma, una ragazza di 22 anni. Marta Russo nasceu no dia 13 de abril de 1975. Ela morava em um subúrbio de classe média alta em Roma, junto com seus pais, Donald e Aurélia Russo, e sua irmã mais nova, Tiziana Russo. A grande paixão de Marta era a esgrima, e ela acabou se tornando campeã regional. Ela acabou abandonando o esporte e começou a estudar Direito na Universidade de La Sapienza, em Roma. Na manhã do dia 9 de maio de 1997, por volta das 11h42 da manhã, Marta caminhava com sua amiga Yolanda Ricci na calçada dentro do estacionamento da universidade. Elas estavam passando entre as faculdades de Ciência de Estatísticas e a Ciência Política e Direito. Elas conversavam tranquilamente sobre o exame que acabaram de fazer, quando de repente Yolanda escutou um barulho estranho e imediatamente Marta caiu no chão. Inicialmente, Yolanda não havia percebido o que tinha acontecido, mas quando o sangue começou a escorrer pela calçada, ela se aproximou de Marta e notou que a amiga havia sido baleada na cabeça. Marta foi rapidamente socorrida e levada para o Policlínico Umberto I, onde infelizmente já chegou em coma. A polícia logo deu início às suas investigações, mas eles nunca poderiam imaginar que isso seria só o começo de uma investigação cheia de controvérsias. O primeiro problema para a polícia era que o local, mesmo estando cheio de pessoas naquela manhã, ninguém testemunhou o crime, ou mesmo viu alguém agindo de maneira suspeita após o disparo. Ao questionar as pessoas que estavam presentes sobre ao menos terem ouvido algo, todas concordaram que o único barulho estranho ouvido foi o de algo abafado, que se assemelhava ao disparo de uma arma com silenciador, geralmente usado em rifles e pistolas. Marta foi tratada no Policlínico Umberto I, mas infelizmente no dia 13 de maio de 1997, 4 dias após o incidente, os médicos declararam morte encefálica. No dia 14 de maio, sua família optou por desligar os aparelhos que a mantinham viva e doaram os seus órgãos, como ela mesma já havia expressado o desejo durante sua vida. Marta Russo tinha apenas 22 anos quando teve sua vida interrompida de maneira inexplicável. Ela foi enterrada no cemitério Verano, em Roma, e o seu caso teve tanta repercussão que foi divulgado em vários noticiários de jornais da Itália. Como consequência e solidariedade ao seu caso, mais de 10 mil pessoas compareceram em seu funeral. O Papa João Paulo II, também comovido com toda a situação,
enviou uma mensagem à família de Marta. Antes de dar continuidade ao caso, é preciso entender que a tecnologia forense naquela época, apesar de serem consideradas de última geração, ainda eram muito precárias, o que dificultou uma investigação precisa devido à complexidade do caso. Inicialmente, o perito do caso havia dito que a probabilidade mais acentuada era que a arma que matou Marta Russo tinha sido disparada do térreo, onde fica a Faculdade de Estatísticas. Então, os investigadores fizeram uma ampla investigação sobre o passado de Marta, e ao que tudo indicava, ela não tinha inimigos e ninguém conhecia ou sabia de alguém que quisesse tirar a vida dela. Ela não tinha envolvimento com drogas ou mesmo visões políticas extremas. A primeira pessoa de interesse nas investigações foi o ex-namorado dela, que trabalhava como segurança e motorista na universidade. Porém, ele tinha um álibi forte, e a própria família de Marta Russo garantiu que eles ainda eram amigos, e ele não tinha motivo algum para tirar a vida dela. Ele foi descartado como suspeito ainda na primeira semana de investigação. Amigos, vizinhos e familiares de Marta também passaram por interrogatórios, mas nenhum deles foi considerado suspeito ou pessoa de interesse. Os italianos, que estavam acostumados a terem notícias de crimes ocorridos em decorrência da máfia ou também referentes a conflitos políticos, ficaram assustados e profundamente perturbados com a natureza aleatória do crime, pois não havia sequer um motivo para Marta Russo ter sido eliminada. O temor era que um possível serial killer teria agido dentro do campus, e devido a boatos e rumores, o pânico tomou conta da universidade. Apesar de ter pouco a fazer, as autoridades garantiram ao público que o assassino de Marta seria capturado. Uma autópsia mostrou que a bala tinha entrado na cabeça dela por trás do lado esquerdo. Isso correspondia à direção dos banheiros no térreo, que era frequentado por centenas de pessoas por dia, o que levou a mais uma teoria e outro beco sem saída. Também a cerca de 50 metros de onde Marta foi baleada, havia um grupo de estudantes de origens iranianas que estavam distribuindo materiais contra o regime dos ayatollahs, mas depois de serem ouvidos, eles também foram descartados como suspeitos. A investigação começou a progredir quando, durante uma perícia no campus, uma sala no segundo andar da Faculdade de Direito chamou a atenção. Essa sala pertencia ao Instituto de Filosofia de Direito da faculdade. Lá, a polícia científica encontrou alguns vestígios que foram associados a partículas de pólvora. Então, eles concluíram que o tiro teria saído daquela janela. Com isso, todas as outras linhas de investigações anteriores a esta pista foram descartadas, e o foco agora era investigar as pessoas que tinham acesso àquele local. A sala era usada por poucos assistentes e professores, que costumavam ir lá para consultar livros didáticos e também fazer uso de computadores. Eles acreditavam que no máximo 25 pessoas utilizavam aquela sala. E através de registros telefônicos e interrogatórios, eles chegaram ao nome de Maria Chiara Lipari, aluna do curso de doutorado em Filosofia de Direito. Ela foi interrogada e informou que se lembrava de uma forma subliminar de ver a secretária da escola, Gabriela Aleto, de 45 anos, naquele corredor no dia do crime. Ela também citou que aquela sala tinha uma atmosfera muito estranha, a comparando com a atmosfera de máfia, por exemplo. A secretária Gabriela se tornou uma pessoa de interesse e, depois de um longo interrogatório e testemunho conflituoso, ela informou que ao andar pelo corredor e passar pela sala, ela teria visto dois professores, Giovanni Scatuni, de 29 anos, e Salvatore Ferrari, de 30 anos. Giovanni teria se escondido atrás das cortinas assim que percebeu que ela estava chegando, e ele estaria com uma pistola nas mãos. Salvatore também teria se escondido, mas não havia nada com ele. Os dois eram professores júniores do Departamento de Filosofia Jurídica da universidade. Mesmo com a indicação de que eles seriam os responsáveis pela morte de Marta, havia um problema. Nenhum deles tinha motivos para cometer o crime, mas logo que foram anunciados como suspeitos e presos preventivamente, alguns alunos se apresentaram aos investigadores,
contando uma história um tanto quanto interessante sobre os dois. E isso então poderia ser finalmente o motivo que os investigadores procuravam. Segundo alguns alunos, os professores Giovanni Scattoni e Salvatore Ferraro haviam levantado uma discussão em sala de aula sobre o crime perfeito, onde eles discursaram sobre cometer um crime sem haver motivo plausível e nem ao menos conhecer a vítima. E neste discurso, o assassino conseguiria sair impune. Depois de numerosos interrogatórios e de ter negado por muito tempo, a secretária Gabriela Aleto formalmente acusou os dois professores de cometer o tiroteio. A prisão preventiva deles foi dada como definitiva e ambos foram acusados formalmente de homicídio voluntário em competição. A polícia e os investigadores teorizaram a partir das provas e testemunhos que Giovanni e Salvatore teriam levado a discussão sobre o crime perfeito muito a fundo. Então, fizeram uma aposta sobre como conseguiriam se livrar deste ato. Eles então pegaram uma arma de calibre 22, colocaram um silenciador e foram até a sala, que era no segundo andar, e poucas pessoas usavam. De lá, aleatoriamente, eles escolheram Marta Russo, que caminhava pelo pátio, e atiraram nela. Eles não contavam que haveria testemunhas, e com isso, eles teriam cometido o crime perfeito. Eles se declararam inocentes, mas não possuíam nenhum álibi que foi totalmente confirmado, e também mudaram a menos 3 vezes o testemunho sobre onde estariam no horário e dia do crime. Todos os alunos e funcionários do campus que viram os dois naquele dia afirmavam que tinha sido entre 10h50 e 11 horas, dando a eles um intervalo de ao menos 8 minutos para cometer este crime. Durante o primeiro julgamento, uma testemunha se apresentou para depor, Giuliana Ozai, que afirmava que no dia 9 de maio havia visto Giovanni e Salvatore saírem rapidamente após o tiroteio, com uma atitude preocupante. Ozai tinha descrito a roupa deles durante o depoimento ligeiramente diferente da que eles usavam no dia, mas após uma pequena conversa com investigadores, ela disse que lembrava melhor e corrigiu as descrições. Este foi o testemunho mais importante e significativo para o julgamento, por ele ser mais consistente que os de Gabriela e Maria. Mesmo assim, grande parte do caso havia sido construída com base inicial no depoimento de Gabriela Aleto, de ter visto os dois dentro da sala se escondendo e também em posse de uma arma. Um ano depois, em 1998, quando o caso ainda estava em julgamento, uma fita de vídeo de uma câmera escondida pela polícia mostrava algo perturbador. Era o interrogatório de Gabriela, que a mostrava desesperada e em lágrimas, depois de ter sofrido com as acusações e pressão feita pelos policiais. Mas mesmo assim, ela jura que não estava próxima à sala no momento do assassinato e que não sabia quem eram os culpados. O vídeo foi filmado 3 dias antes dela assinar a declaração completa dizendo que tinha visto Giovanni e Salvatore. Vários amigos de Gabriela foram chamados para testemunhar e ambos afirmavam que ela disse estar sendo pressionada a acusar os dois professores. Nessa gravação é possível ver os policiais dizendo frases como: "Você é culpada do assassinato, você nunca mais vai sair da prisão". Com toda essa polêmica, o órgão do governo dos magistrados abriu um processo disciplinar para com os policiais e investigadores que estavam com Gabriela naquele dia para verificação de abuso de poder. Posteriormente, em 1999, a evidência científica que incriminava Giovanni Salvatore foram questionadas pela defesa. Um painel de especialistas independentes nomeados pelo tribunal decidiu que as partículas encontradas na borda da janela da sala não eram de pólvora. Depois disso, tudo que restava era a teoria do crime perfeito. E a essa altura, tanto o júri quanto o público já estavam divididos entre inocente e culpado. Entretanto, quase no final do julgamento, a promotoria apresentou a teoria que não se tratava de crime perfeito, mas sim de um erro trágico, após Giovanni e Salvatore estarem brincando com uma arma que disparou acidentalmente, acertando Marta Russo naquela manhã. Aparentemente, essa teoria foi muito mais aceita, mesmo que não houvesse nenhuma prova que comprovasse tais atos. Nem ao menos a arma do crime sequer havia sido encontrada. Mas eles estavam de alguma maneira tentando dar um fim no caso. Em julho de 1999, o júri rejeitou o pedido dos advogados de defesa para uma condenação de homicídio involuntário causada por negligência ou descuido. Segundo a última teoria apresentada,
que tudo teria sido consequência de uma brincadeira. O júri entendeu que ambos tinham culpa e consciência do que fizeram com Marta, na manhã do dia 9 de maio. Assim, consideraram Giovanni Scattoni culpado de assassinato e Salvatore Ferraro de ser o cúmplice. Em dezembro de 2001, a pedido de um novo procurador, o Supremo Tribunal de Cassação anulou a condenação dos professores por falta de provas. Porém, em 2002, os pais de Marta Russo lutaram pela condenação. Em 2003, finalmente, a condenação foi reiterada e eles foram condenados e presos. Giovanni Scattoni foi condenado a 5 anos e 4 meses, mas após redução de pena, ele acabou cumprindo pena na prisão somente em 2003 e 2004. Em 2005, ele cumpriu prisão domiciliar. Já Salvatore Ferraro foi condenado a 4 anos e 2 meses. Em 2005, ele também cumpriu prisão domiciliar. Ambos também foram condenados a pagar uma indenização civil de 1 milhão de euros aos pais e irmã de Marta Russo. Após serem soltos, Giovanni tornou-se professor de filosofia no ensino médio até 2015, quando conseguiu um emprego como professor de psicologia, mas acabou pedindo demissão após a imprensa e a família Russo voltarem à tona sobre os seus crimes. Já Salvatore dedicou-se a uma profissão de escritor, advogado e também ativista em uma instituição que defendia o direito dos presos. Marta Russo recebeu o diploma em memória na presença do presidente da República, Oscar Luigi. Uma placa em sua homenagem foi colocada na faculdade e algumas salas de aula foram nomeadas com seu nome. Em 26 de maio de 2011, a segunda edição do torneio de esgrima Troféu Marta Russo acabou tornando-se internacional. Desde 2004, mudou de nome para Uma Estrela para Marta. Em 2001, um parque foi construído no distrito de Labro, em homenagem a Marta Russo. No ano de 2003, foi criado um prêmio chamado Marta Russo, Doação de Órgãos, um gesto de amor em favor da vida, que era dirigido a estudantes de instituições de ensino médio em Roma. Este prêmio de incentivo foi promovido pela Associação Marta Russo e pela província de Roma. Essa associação divulgava amplamente a doação de órgãos para salvar vida. Alguns anos depois, também foi lançado um livro pelo jornalista Vittorio Pizzuto com o título Marta Russo, a única certeza é sua morte, que demonstra graves erros judiciários que levaram à condenação de Giovanni e Salvatore, e ainda propõe 2 alternativas. A primeira era que Marta havia sido confundida com Anna Lafotte. Anna era filha de um empresário que havia denunciado o chefe da máfia de Messina, Luigi Sparaccio, e posteriormente sua sogra, Vicenza Centineri, acabou confessando que enviou assassinos para matar a filha de seu acusador. A segunda teoria era que Marta Russo foi uma pessoa que morreu por engano na primeira tentativa de Paolo Brocatelli de atacar o professor de Direito do Trabalho Massimo D'Antona. Ele teria recebido ordens mediante a brigas vermelhas relacionadas à política extremista para seguir o professor na Universidade de La Spezia e naquele dia teria tentado, na verdade, atacar o professor, mas acabou por engano atingindo Marta. Ele teria chegado a fazer uma limpeza breve parcial dentro do banheiro para deficientes nas faculdades de Ciências Estatísticas, que era inicialmente apontada como o local mais provável de ter partido disparo. Infelizmente, nenhuma dessas teorias foram comprovadas. Até hoje, ainda há quem defenda os dois professores, alegando que os dois foram vítimas de um dos maiores e mais graves erros judiciais da história de Roma, culpando os investigadores de não terem nem sequer investigado ao fundo outras pistas alternativas que foram surgindo ao longo do caso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha apreciado o conteúdo. Se apreciou, deixe um like e também deixe sua opinião. O que você acha que aconteceu com Marta Russo? É bem legal a gente poder discutir isso através dos comentários. Conto com vocês, um grande abraço e até em breve.